E aí, pessoal, tudo certinho? Muito bom dia! Estamos agora no Rocha na Rede, juntos com você, nesta manhã de quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. Eu quero destacar agora, trazer para você mais informações, fazer uma análise do que foi Defensa e Justiça 1, Palmeiras 2, partida esta válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América, partida ao qual o Rocha na Rede transmitiu para você, eu com o Enzo Henrique, na noite de ontem. Foi uma partida interessante em alguns aspectos, principalmente na questão de mobilidade da equipe do Palmeiras com o Patrick de Paula, né? O Patrick de Paula, ele teve um período de queda, teve um período aí onde ele realmente deu uma caída no seu futebol, mas agora ele está se mostrando uma peça fundamental no esquema tático da equipe do Palmeiras. Os 2 gols que a equipe do Palmeiras fez, primeiramente passou pelo desarme do Patrick de Paula, né? Então, é um jogador que está fazendo a diferença no meio de campo da equipe alviverde e ontem, para mim, foi um dos jogadores fundamentais para essa vitória, que foi uma vitória suada, né? Muitos pensavam, como eu, inclusive, de que devido à questão da Covid, a equipe do Defensa entrou em campo com muitos desfalques, né? Muitos jogadores, inclusive membros da comissão técnica, acometidos pela Covid. E o que a gente viu foi uma equipe muito aguerrida. O BKSS montou um grupo determinado, pelo menos, embora não teve muitos perigos, né, contra a meta do Everton, a não ser o próprio gol e a cabeçada do Walter Bou, uma cabeçada sozinho, ele baixinho no meio de zagueiros palmeirenses, e cabeceou, e o Everton, bem colocado, fez a defesa. O que me preocupou bastante ontem em relação à equipe do Palmeiras foi realmente o miolo de zaga. Não gostei do trabalho do Gustavo Gomes ontem. Para mim, eu acho que a função de zagueiro central entre 3 zagueiros, e ele se atrapalhou bastante, né? Essa subida, por exemplo, do Walter Bou no cabeceio, ele não, realmente inadmissível com que a defesa permita uma coisa dessas, né? Com um jogador baixinho assim. Então, ontem eu vi muitos erros de posicionamento do Gustavo Gomes e isso atrapalhou bastante. O Renan, ao meu ver, demonstrou segurança, fez uma boa cobertura pela esquerda, principalmente para que o Vitor Luiz pudesse avançar e dar suporte ao ataque. Gostei bastante da cobertura do Renan. E o Luan, ele fez uma partida não comprometedora. Ao meu ver, o Luan jogou o suficiente, inclusive fez uma bela jogada, um lançamento em profundidade. A equipe do Palmeiras quase fez mais um gol graças a esse lançamento do Luan. Então, para mim, um jogador que ontem não comprometeu, né? Agora, o Danilo, para mim, foi muito mal. Danilo, não sei, ontem não foi o dia dele, perdeu bolas bobas no meio de campo e aí foi substituído pelo Felipe Melo, né? Agora, o destaque para mim é o Rony Gol, o Rony Rústico e o Luiz Adriano. Essa dupla está se acertando, uma dupla que, ao meu ver, está mostrando para que veio. E o que mais me chamou a atenção foi o espírito solidário entre eles, que é uma coisa rara, principalmente quando a gente vê o Luiz Adriano, nos 2 gols do Rony, foi ele, o Luiz Adriano, que deu assistência, e assistências fantásticas, né? Deixou o Rony na cara do gol. E não é muito comum a gente ver isso no futebol brasileiro, né? Geralmente o atacante principal, que é o Luiz Adriano, né? Muitas vezes ele quer partir com a bola e no individualismo quer fazer o gol. E ele ontem, mesmo tendo chance de progressão, ele preferiu o toque, a passada de bola para que o companheiro em melhor posição pudesse finalizar. Então, méritos e parabéns ao Luiz Adriano por isso, porque demonstrou um futebol solidário, inteligente e realmente diferenciado no que vemos no futebol brasileiro. Já o Rony, ele tem estrela, né? O fato é esse, ele não é um jogador de 1000 recursos, um jogador que tecnicamente possa fazer diferença, não é isso. Mas ele é um jogador que parece que nasceu para Libertadores, né? Sabe finalizar bem, se posiciona muito bem,
muito veloz, é muito velocista e conseguiu fazer 2 gols na questão do oportunismo e também do posicionamento. Então, é um jogador que nasceu para Libertadores, tem estrela, ontem brilhou mais uma vez o seu trabalho e está aí, né, conquistando cada vez mais o espaço na equipe alviverde, que agora começa a viver uma outra expectativa, né? Por um lado, tem ainda o Campeonato Paulista, o Abel Ferreira deixou isso claro, que vai entrar com sub-17 se precisar, e tá certo mesmo, tá certo. Imagina, o Palmeiras jogou ontem e já vai jogar quinta-feira contra o Santos num clássico. Quem é que aguenta? Ninguém aguenta, ninguém tem pernas para isso, gente, não dá. Então o Abel Ferreira tá certo, tem que colocar a molecada mesmo, se ganhar, ganhou, não ganhou, paciência, faz parte. O Paulista tem que ser deixado realmente em segundo plano e o torcedor tem que entender, não dá, atleta não é super-homem, então ele tem que ter um período de descanso adequado para recuperação, tem muitos jogadores lesionados devido ao excesso de jogos. Abel Ferreira está certíssimo nessa questão. E tem também toda uma expectativa agora em relação ao retorno ou não do Dudu. Um representante do Palmeiras viajou para Dubai, vai tentar acertar essa questão com a equipe do Dudu na Arábia. E o que no levantamento que eu fiz, o Dudu tá meio que dividido, né? Uma parte dele quer voltar, até por causa da proximidade com os filhos inclusive pediram isso a ele. Por outro lado, ele também tem o desejo de permanecer um pouco mais lá, né? Só que pelo andar da carruagem, eu acredito que o Palmeiras vai contar com ele de volta, porque a equipe do Catar até agora não se manifestou e acredito que não deve se manifestar, até porque o principal campeonato, que é a Liga dos Campeões, já era, né? Eles perderam, caíram fora, o Dudu nem foi relacionado para essa disputa, então eles não vão querer desembolsar aí mais 7 milhões de euros pelo jogador. Portanto, acredito que o Dudu deve voltar ao Palmeiras a partir aí do dia 16 de maio, né? O prazo até o dia 15, dia 16, então o Palmeiras teria direito do seu retorno, que seria um grande reforço, mas não é a solução, não vai achar que com isso o Palmeiras vai ganhar tudo, não. É um belo reforço, Dudu vai ser um jogador primordial, mas passo a passo, né? Um trabalho com muita seriedade para que a equipe do Palmeiras possa chegar lá, tá certo? É isso aí, gente, foi a análise que a gente fez de Defensa e Justiça e Palmeiras pela Libertadores da América. Quero convidar você também a dar uma passadinha no nosso site, é o www.rochanarede.com.br. Prestigie a gente. Tem também o nosso endereço do WhatsApp, né? O nosso telefone é o 11, o DDD 987792878, como você vê acima de mim. Tem também o nosso e-mail, anota aí, é contato@rochanarede.com.br. Eu aguardo também o seu contato por e-mail, se assim o desejar, tá ok? Forte abraço a todos, uma boa quarta-feira. Daqui a pouco, mais informações. Até!